Olá pessoal, vamos ver então algumas perguntas de vocês. O Thiago nos contempla aqui com duas perguntas, muito obrigado. Qual o melhor tesouro para viver de renda? Viver de renda, tá? Tem dois, tá? Que são derivados do Tesouro IPCA, que são o Tesouro IPCA com juros. Na verdade é o contrário, né? O IPCA principal veio dele. Mas enfim, para entendimento são derivados. IPCA com juros e renda mais, tá? Esses dois. Aí você acrescenta aqui, para ficar sacando todos os meses, Selic ou IPCA. Então, se você está comparando o Tesouro Selic com o IPCA principal, que me parece ser o caso, aí a resposta muda, tá? Para ficar só nos que você citou, como a gente precisa fazer um resgate todo mês, o que é o mais interessante? É que esse resgate não esteja sujeito ao evento, à pressão da marcação a mercado, tá? Então, o único jeito de eu não deixar o dinheiro exposto à marcação a mercado é não estar no Tesouro IPCA, entende? Porque ele só se livra da marcação a mercado no vencimento. Por isso que o Renda Mais é tão bom, porque o que ele te paga não tem marcação a mercado. O que tem marcação a mercado é o que não foi pago, é o que fica lá por ser pago no futuro. E no caso do Tesouro IPCA com juros, os juros também não são marcados a mercado. Né? Os cupons de juros, pelo contrário, eles são lineares e crescentes. Lineares conforme a inflação, eles crescem conforme a inflação. Então, isso inclusive é o que dá o nome de renda fixa à palavra fixa, né? Porque a renda que os títulos geram é sempre fixa ou corrigida pela inflação. Aonde que ela é fixa? No tesouro pré-fixado com juros, aí ela é fixa mesmo. Vai ser sempre aquilo, tá? E onde que ela é crescente com a inflação, mas na verdade ela é fixa porque ela é um percentual do valor nominal atualizado. E no caso do Renda Mais, ela é um percentual do VNI, valor nominal a integralizar, no Tesouro IPCA com juros e no Renda Mais, respectivamente. Tem o Educa Mais? Tem o Educa Mais também, tá? Então, para você receber algo derivado do IPCA, ele não pode estar sujeito à marcação do mercado. Se você quer ir sacando todos os meses, que não é a melhor estratégia é receber todos os meses, o que é diferente, aí teria que ser o Tesouro Selic, tá? Porque, pelo que eu entendi, você colocou aqui Selic ou IPCA, pelo que eu entendi, você tá expressando dessa forma. Pode ser que eu esteja errado. Mas quem pergunta sobre o Renda Mais ia escrever Renda Mais aqui, entende? Ia ter uma grafia diferente essa pergunta, tá? Então, assim, para ficar sacando, aí teria que ser o Tesouro Selic, tá? Quando a pessoa consegue a reserva de emergência de 12 meses, o próximo passo seria investir no IPCA 29. Se está montando uma carteira no Tesouro Direto e quer ir para o IPCA mais curto, para justamente ir surfando com calma, né? E aprendendo com calma e vendo a marcação a mercado, né? Com paciência, sem levar muito susto. Sim, o Tesouro IPCA 29 é uma excelente escolha. A gente pode colocar sim como um próximo passo interessante. Outros títulos candidatos aí para investimento inicial poderiam ser o Educa Mais em algum prazo, 26 para começar a receber ano que vem, por que não? O Renda Mais 30 para começar a receber daqui 5 anos, por que não? O IPCA com juros 35 também é interessante, tá? Vejam, em todos os casos a gente está escolhendo o IPCA mais curto do grupo. O 29 é o mais curto dos principais, o 35 com juros é o mais curto dos com juros, o Renda Mais 30 é o mais curto do grupo do Renda Mais e assim por diante. Então eu acho que sim, a sua, a sua posição está bem correta. Com a Selic a 15% e com a fala do Copom de que esta taxa ficará por longo período, acredito que seja um aviso ao governo pela proximidade da campanha política. Eu acho que não só, viu? Eu acho que isso aí é um aviso para o mercado mesmo, né? Porque vai saber, né?
tem setores do mercado que vão querer que o aumento continue. E vai ter setores do mercado que vão querer que o corte comece em seguida, comece no fim do ano, por exemplo, né? Então é para os dois, tá? Na verdade é para os dois. Tá, então voltando aqui que eu fiz um parênteses muito grande. Com a Selic a 15% e a fala do Copom de que essa taxa ficará por um longo período, isso não afastará o investidor do Tesouro Direto e atrairá para CDI ou Selic? Olha, pode ser, viu? Pode ser. Mas justamente o Tesouro tem, dentro do rol aí, tem 2 prazos para o Tesouro Selic. Então, por que afastaria, né? Pode afastar do Tesouro IPCA e dos prefixados? Pode. Afastar dos IPCAs, eu acho que sim, tem pessoas que vão querer ficar, como se diz no jargão do mercado, sentados no CDI, né? Mas eu não acho isso uma estratégia boa. Eu acho que a gente tem que comprar o Tesouro IPCA o máximo possível enquanto as taxas estiverem super altas como estão, né? Como a gente viu no vídeo das estatísticas ontem, todos os IPCAs estão no Q4, bem confortavelmente sentadinhos no Q4. Então, o Q4 é o melhor quartil de taxas, pessoal, tá? Os melhores 25% de taxas, tá? Então eu não veria motivo para trocar a minha escolha de Tesouro IPCA, que eu continuo achando como grupo o melhor, né? Porque o Tesouro tem 3 grupos. Bem resumido, essa é a grande verdade. Selic, prefixados e IPCAs. O IPCA continua disparado, mas disparado o melhor grupo, tá? Na minha visão. Mas pode ser que sim, viu? As pessoas podem também fazer o seguinte: alocar um pouco mais no Tesouro Selic agora para aproveitar esse ganho. Pode ser também. Sendo que a expectativa para a Selic seja algo acima de 12% para os próximos 2 anos. É bem provável. É bem provável isso. Mas como saber, né? Eu, pessoalmente, acredito que a Selic estará acima de 2 dígitos nos próximos 2 anos. Eu acredito nisso, tá? Posso estar errado, porque aí na verdade, eu aumento um pouquinho a margem de erro aqui. Ao invés de falar em 12%, eu acho que ela vai estar acima dos 2 dígitos, ou seja, eu acho que ela vai estar acima de 10. Então eu aumento um pouquinho a margem de erro. É isso que eu estou fazendo, só isso, tá? Mas no resumo eu concordo com a sua suposição aqui. Eu acho que tanto as pessoas podem estar indo mais para o Tesouro Selic, pode, pode. E sim, em 2 anos eu acho que ela é muito mais provável ela estar nos 2 dígitos do que a 1 dígito. Muito mais. Quanto, né? Uns 90% de chance, eu acredito, de ela estar a, a, a mais de 10 a 2 dígitos do que abaixo, né? Ah, mas e se o resultado da eleição mostrar que trocou o governo, etc, etc, e vai ter um governo mais responsável sob o ponto de vista fiscal, mas não vai dar tempo, pessoal, tá? Aí as coisas podem melhorar, podem, mas aí tudo isso vai levar um tempo, pessoal. O ciclo de Selic alta, mais alta dos últimos 20 anos, a recém começou. É isso que a gente também tem uma certa dificuldade de entender, uma certa resistência. Quando o Campos Neto elevou lá para 13,75, a gente achou que aquilo era o máximo. No entanto, caiu para 10,5, não deu certo, teve que voltar a subir, teve que ter choque de juros. Uh, eu achei que ia ficar em 14,75, não ficou. Né? Outras pessoas achavam que ia ficar em 14,5, outros achavam que ia ficar em 15 e tal. Agora ficou em 15. E agora sim a gente zera o taxímetro para ver de novo quanto tempo ela vai ficar. E aí pode ser um ano e 3 meses, como foi a última vez, a penúltima vez agora, né? Que foi lá os 14,25, perdão, não os 13,25 do Campos Neto, porque ele começou a cair um pouco antes. Os 14,25 lá da época da Dilma, que ficou 1 ano e 3 meses. Se os 15% ficarem 1 ano e 3 meses, tem uma chance bem maior do governo conseguir controlar a inflação. Mas tem que fazer o fiscal, né? Se o fiscal continuar alto e solto do jeito que está,
a única coisa que vai acontecer é a inflação persistir e a dívida pública aumentar, né? Então realmente o governo teria que dar um jeitinho aí nessa parte. Aqui tem uma pergunta interessante, pessoal. Tem o IPCA 26 comprados em 2020 com taxas variando de 2,5 a 3. Provavelmente, tá? Você deve de estar com um ganho na casa de IPCA mais zero, porque o IPCA 26 subiu bastante a taxa, mas ele está muito perto do vencimento. Então ele está ali se aproximando do VNA. Com essas taxas baixas, você sofre marcação a mercado, porque a taxa subiu muito, mas eu acredito que ainda não está na perda. Eu calculei, quando a gente estava calculando isso, qual é o método que eu gosto, pessoal. O método que eu gosto é assim, ó, você calcula o quanto que foi a inflação, você consulta, na verdade, lá na calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, você vê quanto foi a inflação do período e você vê no seu resgate, tira o imposto de renda que porventura tiver, e se teve ganho nominal, tem imposto de renda, não importa a inflação. Você tira o imposto de renda e vê se pelo menos se equipara à inflação ou se perde por muito pouco. Se essa condição for atendida, é tranquilo de sair do título e comprar títulos novos. Aí você pensa em resgatar antecipadamente, reaplicar nos próximos dias visando aproveitar as taxas do momento, distribuindo em IPCAs pré-31, que não está mais no rol, é o pré-32, e Selic. Qual a sua impressão sobre essa estratégia? Olha, a minha impressão é o seguinte, eu penso que Tesouro IPCA tem que ficar dentro do grupo Tesouro IPCA da sua carteira. Tá? Eu acho que trocar por Selic e pré é um big no, tá? Sendo bem sincero com você. Eu acho que essa estratégia não é assertiva, tá? Porque você vai estar aumentando o risco. Aumentando o risco IPCA para pré-fixado é bem óbvio que é o risco da inflação. Agora, mas para o Tesouro Selic pagando tão alto assim, é aumentar o risco? É, pessoal, porque no Tesouro IPCA você sabe que você vai ter IPCA mais 7 ou IPCA mais 6,9 ou IPCA mais 6,85. Você sabe que você vai ter isso. No Tesouro Selic, dá para dizer quanto que eu vou ter em 20 anos? Não. Então, nesse sentido, ele o Selic é mais arriscado. Ele tá com um valor muito bom hoje, mas é aquilo, né? Daqui 2 anos pode estar 10? Pode. Pode estar 2? Eu acho que não. Mas eu vou dizer que é impossível no Brasil? Nada é impossível no Brasil, pessoal. Nada. Então, pode estar 2, entende? Já isso no Tesouro IPCA você não corre esse risco. Você comprou a IPCA mais 7, você vai ter IPCA mais 7 por todo o prazo do título. Então, aqui vem o seguinte, ó. Tá, pessoal? Ó, essa dica que eu vou dar é muito importante, tá? Olha, vale o like, hein? Vale o like. É dica de ouro. É dica que os caras fazem curso, vendem o curso e não falam isso, porque não sabem. É o seguinte, as taxas estão subindo, né, pessoal? As taxas agora estão caindo, mas olhando de 2020 para cá, elas subiram. Quando as taxas subiram, o que acontece? Os títulos curtos sofrem pouco e os títulos longos sofrem muito. Então, de 2020 para cá, quem estava posicionado no IPCA 26 estava posicionado no IPCA mais curto. Como as taxas subiram muito, a vantagem é trocar por títulos IPCA com prazo mais longo, tá? Então seria trocar sim pelo IPCA 29, pelo IPCA 40, pelo IPCA 50 para ficar nos principais, tá? Mas qualquer prazo de renda a mais entraria aqui e fica a minha sugestão, tá? Não estou recomendando, só estou sugerindo. E também qualquer prazo do IPCA com juros entra muito bem nessa probabilidade, tá? Então, você tinha um IPCA curto, as taxas subiram, sim, fez um pouquinho de mal para o teu título, que não vai ter a rentabilidade inteira, fez, né? Pressionou, a marcação do mercado pressionou, desgastou um pouco esse título, mas foi pouco. Os IPCAs longos perderam muito mais. Se a gente tivesse os IPCAs 35 e 45 no rol, a gente ia ver que, por exemplo, o IPCA 45
ele chegou a ser negociado a 1.300, R$ 1.400. Ele teve o recorde dele, R$ 1.600, em algum desses momentos aí. Eu não me lembro qual agora, se foi em 19 ou 20. Mas vejam, naquela época. E hoje ele estaria menos de R$ 1.100. Então vejam como o título sofreu, né? E aí o bom negócio é sair do 26 para um IPCA mais longo. Eu jamais compraria prefixado, tendo sacado um dinheiro de um IPCA. E com a cabeça que eu tenho hoje, raríssima chance de eu trocar por Selic, tá? Mas isso sou eu, tá bom? Natan, se eu aporto no Selic, posso sacar o rendimento mensalmente? Pessoal, segunda vez que esse tipo de pergunta aparece. Por que vocês estão com essas ideias, hein? A Selic não vai ficar para sempre em 15%. Não vai, tá? Não vai. Tirem isso da cabeça. Pode ficar 1 ano e meio, 2? Pode. Pode ficar 3 anos? Olha, acho difícil, hein? Mas digamos, no Brasil tudo pode, né? Já soltei essa hoje. Mas, pessoal, poder pode, tá? Sacar o rendimento mensal do Tesouro Selic? Pode. Você vai deixar o dinheiro parado sem correção. Eu sugeriria resgatar o ganho, somente o ganho acima da inflação. Aí sim, tá? Como é que você pode fazer isso? Ora, o Selic está rendendo líquido aí 1% ao mês. A inflação média mensal no Brasil aí nos últimos 10 anos é 0,41% ao mês. 0,41%. Então você pode sacar aí mais da metade do rendimento, né? E ainda assim está corrigindo o título pela inflação. Mas faz sentido isso? Vale a pena essa estratégia? Na minha visão, não. Se eu tô com pressa e quero alguma coisa que me pague mensalmente, eu vou no Educa 26, que vai começar a me pagar em janeiro de 26 agora. Tenho que esperar 6 meses. Vai me pagar por 5 anos, corrigindo tudo por inflação mais taxa. Eu acho uma estratégia muito mais racional e coerente do que ficar no Selic. O 15%, pessoal, não vai ser a vida inteira. Se acalmem, se acalmem. Eu acho que tem mais perguntas aqui. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, tem aqui, ó. Com essa alta da Selic, quais títulos do Tesouro estão mais interessantes para quem tem uma reserva de oportunidade boa? Selic ou IPCA? Gente, o Selic nunca é oportunidade. Nunca. Por quê? Porque ele não sofre marcação a mercado, praticamente, tá? Tem um advérbio aí, tá? Não é que ele nunca sofra marcação a mercado, ele sofre, ele tem uma taxinha extra muito pequenininha. É aquilo ali que pode sofrer marcação a mercado. Mas, do ponto de vista prático, para um resultado relevante na carteira, ele não sofre marcação a mercado para resultados relevantes, tá? Então ele nunca é oportunidade. A gente fala de oportunidade quando a gente tem um título barato, quando a gente tem um título com um potencial de tal coisa. Vamos dizer que você queira marcação a mercado com potencial de marcação a mercado, ou com o potencial de duplicar o teu patrimônio num prazo tal, por exemplo, pré-fixado 32 tem um potencial de mais do que duplicar o teu patrimônio no vencimento. Então, por que eu falo potencial? Por causa da inflação. Tá? Então, é isso, tá? Isso são oportunidades. O Tesouro Selic nunca é. Entende? O Tesouro Selic nunca vai ser essa oportunidade. Nunca. Entende? Porque o 15% de hoje, ano que vem, pode ser 2. Isso pode ser 10, pode ser 17. A gente não sabe. Então, o Tesouro Selic, ele justamente, ele não é um investimento. Ele é um lugar, uma taxa para você deixar o dinheiro parado até você ter um destino mais duradouro para esse dinheiro, né? Então, em que você vai ficar ali tendo alguma rentabilidade real, que hoje é muito alta, é quase um IPCA mais 10. Se a gente for ver o Tesouro Selic a 15%, é quase IPCA mais 10. Mas isso não vai ficar para sempre assim. Então, pessoal, resumindo, é, essa história de sacar o dinheiro todo mês do Selic,
Selic é uma oportunidade boa. Não, nada, não faça isso, tá? E isso é como eu penso, como eu enxergo o mercado, tá? A taxa Selic não vai ficar para sempre em 15%. Nathan, poderia fazer uma simulação explicando a cobrança da custódia do Renda Mais 2030? Olha, não precisa, viu? Você só vai pagar a taxa de custódia no Renda Mais se você resgatar antecipadamente, tá? E se você receber mais do que 6 salários mínimos por mês, e você vai pagar essa taxa de custódia na diferença que for acima dos 6 salários mínimos, tá? Então não tem por que se preocupar com isso, tá? Nathan, consegue disponibilizar o link para a votação da MP? Não é uma votação, é uma enquete do Senado, tá? Eu não tenho um link aqui, mas te esforça um pouquinho e faz o seguinte: digita no Google MP 1303 enquete do Senado. Ele vai te indicar o link. Fácil, fácil. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.